Bom dia a todos. Dando para ouvir certinho com o microfone? Perfeito. Bem, primeiramente, muito obrigado, Mari, pela excelente abertura. E também gostaria de ressaltar aqui a honra que é poder estar dividindo esse painel com o Gilson, sendo mediador aqui dessas discussões que são tão importantes para nós entendermos o nosso país e, principalmente, como nós podemos, enfim, estar destravando o potencial das favelas. E nesse contexto, Gilson, eu já gostaria de estar aproveitando aqui, que muito provavelmente nós tenhamos algumas pessoas aqui que não conheçam a tua trajetória, a sua origem, o trabalho que vem realizando de forma exemplar com o G10 Favelas. E como primeira pergunta, gostaria que tivesse esse tempo para discorrer a respeito. Bom dia, comunidade. Que alegria poder estar aqui compartilhando um pouco desse mundão chamado favela. Quero agradecer a todos do IFL, ao Gabriel, a Gabriela, a toda a diretoria, a Mariana pela apresentação. Eu sou um baiano que vive em São Paulo desde meus 5 anos. Eu sou de uma cidadezinha chamada Itambé, na Bahia. Essa cidade é conhecida ali pela região leiteira do sudoeste da Bahia. E a gente veio para São Paulo, eu e minha família, há mais ou menos uns 70 anos. E nós fomos morar em Paraisópolis. Paraisópolis é a segunda maior favela de São Paulo. Nós temos ali quase 120 mil habitantes, buscando construir uma nova história. Essa história também faz parte da história da minha família, porque quando a gente veio para São Paulo, nós viemos com muitos sonhos. Era o sonho de transformar a nossa vida, de ajudar aqueles que ficaram, de ficar rico, de poder ajudar aqueles que também sonharam. É meio aquela coisa do sonho americano, quando as pessoas vêm para São Paulo, e quando a gente chega aqui, todo mundo acha que a gente está rico, É bem assim. Então, as minhas tias, foi chegando uma, e elas voltavam para lá, todas bonitas, arrumadas, e logo perguntavam: onde você mora? Aí ela dizia: eu moro no Morumbi. Olhar para a cara, vi que não era a cara do Morumbi, E aí ela foi enganando a família toda. A gente foi parar na favela do Paraisópolis, morando em cima do córrego, numa região chamada Pé Inchado, passando por todos os tipos de dificuldades, talvez uma condição pior do que nós estávamos lá. E eu sou um pouco aquele retrato daquela situação de pobreza. Então, eu faço parte daquela foto que tem aquele menino magrinho, preto, com uma mãe com vários filhos, carreirinha. Minha mãe teve 14 filhos e era uma mulher surda-muda. A gente, em Paraisópolis, tinha dificuldade de todo tipo, Então, era muito difícil, mas a nossa principal dificuldade era a forma como a gente era enxergado. A gente queria prosperar, queria dar certo, queria criar condições de transformação, mas, infelizmente, a sociedade já nos olhava marginal, violenta, pobrinha, carente. Ela nos olhava com esse olhar. E, logo após o falecimento da minha mãe, eu e meus irmãos fomos sendo dados no Brasil inteiro. E eu acabei ficando no seio familiar, e as pessoas olhavam para mim e falavam: vigia com esse menino. É um termo baiano, Vigia, toma cuidado com esse menino. E tentavam dizer assim: manda esse menino embora. Porque, obviamente, esse menino falante, questionador na favela, vai virar traficante, vai virar gente que não presta. Então, chegavam a dizer que eu tinha um sangue ruim, porque os filhos da minha mãe, ninguém sabe quem são os pais. Então, logo, essa criança ia crescer solta na favela. E eu realmente era uma criança solta na favela, mas eu tenho certeza que a minha mãe nunca quis, para mim, nem para meus irmãos, um destino ruim. Eu até faço um paralelo de que, por vezes, uma criança como eu, numa família rica, em geral, ela é logo tratada como criativo, futuro CEO, presidente da República, não é assim? E na favela, as nossas crianças que são empreendedoras, por vezes estão no farol, que não deveriam estar, são tratadas logo cedo de trombadinha. Então, eu percebi que mudar o olhar sobre mim mesmo e sobre a favela deveria ser um caminho para que a gente pudesse criar um processo de aproximação e de transformação social. E daí que eu me envolvo na minha escola, através do Grêmio Estudantil. Na época, e ainda hoje, tem um programa que, inclusive, é apoiado pelo Dr. Jaime Garfinco, que vai estar aqui. Então, sou fruto desse programa, que é a Associação Crescer Sempre. E eu fui ser aluno monitor, estudei informática e me descobri líder comunitário, virei prefeito de Paraisópolis. E nesse processo de Paraisópolis, nós ajudamos a transformar muita coisa ali. Então, durante esses 10 anos, nós conseguimos aproximar mais de R$1 bilhão em investimentos. Foram construídas 4.000 moradias, foram construídas
14 escolas, o CEL, a ETEC, asfaltou praticamente todas as ruas. Houve um grande processo de transformação urbanística ali, infelizmente paralisado no início da gestão do Fernando Haddad e ainda não retomado, mas a gente viu naquele momento em que as pessoas falavam de uma nova classe média, não sei se vocês lembram, houve aquele fenômeno no Brasil, a nova classe média era a gente. Aí eu falei, nossa, dá para ficar rico. E aí nós fomos olhar para o que estava faltando dentro da comunidade. Eu me lembro de um encontro com o seu Samuel Klein, e eu falei, por que o senhor não monta uma loja da Casa Bahia em Paraisópolis? A gente tinha bebido aquele dia, era uma festa na Casa da Fazenda, eu acho. E ele falou assim, arruma o terreno que eu monto. E aí nós montamos, a loja está há 15 anos em Paraisópolis, é uma das que mais vende no Brasil. Depois falei com o seu Trabuco, montamos o Bradesco, a Caixa, o Santander, que na época era o Jesus, era o presidente, entre outras. E aí a Fundação Dom Cabral, o Sebrae, houve um grande processo. E hoje Paraisópolis tem 14 mil pontos comerciais, que emprega 21% da população e movimenta 800 milhões de reais por ano. Então, a partir desta realidade e perceber de que, apesar de estarmos em bolsões de pobreza, essa pobreza acumulada representa uma riqueza e, concretamente, a gente bebe água, come comida, veste roupa, a gente vive, né? Somos todos brasileiros. Então, a gente, inspirados nisso e olhando para isso, decidimos nos organizar num bloco de líderes, convocando as outras favelas, que se inspira no G7 e no G20 dos países ricos, para ser o G10 das favelas ricas. E esse bloco tem um potencial de consumo de 7,9 bilhões de reais. Inclusive, o vídeo que eu ia passar não era esse. Se a gente desse tempo de trocar, é um vídeo que a gente queria mostrar dos negócios, da potência, porque é muito novo falar sobre rica, né? Em geral, quando a gente fala sobre a favela ou sobre as oportunidades da favela, em geral, a gente está olhando para a pobreza, olhando para coisas ruins, para a violência. Este olhar não nos ajuda. Esse olhar nos deixa mais marginal, mais violento, mais pobre. Mas, à medida em que a gente consegue desmistificar e quebrar esse paradigma, a gente vai criando uma situação de convivência, de colaboração, de oportunidades e de não buscar culpados para os problemas que a gente também pode ajudar a resolver. Eu, durante esse período todo, tive todas as justificativas para ser uma pessoa ruim e talvez a sociedade também me impressionou para isso ou esperava isso de mim. Seria natural se eu fosse um traficante hoje. As pessoas iam dizer, mas também não teve pai, mas também não teve mãe, mas também... Então, eu tive que construir um novo olhar e uma nova perspectiva e, a partir dessa perspectiva, mostrar, pelo exemplo, que essa realidade é possível e que está acontecendo agora, mas que nós precisamos desse novo olhar, dessa nova construção, de um olhar de potência, de organização, de que sabe o que quer. Então, a gente tem feito isso muito pelo exemplo e eu quero mostrar no vídeo que vai passar depois. Que maravilha saber disso, Gilson. Dentre essa fala inicial aqui, um ponto que você trouxe que me chamou muita atenção é justamente esse relacionado à maneira com a qual nós respondemos a incentivos. Você acabou de trazer um ponto aqui, por exemplo, poxa, eu, pela minha atitude naquela época, se fosse filho de uma família rica, muito provavelmente já ia ouvir que tem o perfil de ser empreendedor, o CEO, o dono de uma empresa, mas que, infelizmente, pelo ecossistema que estava inserido ali, não foi o que acabou ouvindo. Ouviu que seria traficante. Nesse sentido, como que você compreende que essa mudança no campo da cultura e da educação exerce um papel de relevância para a gente conseguir estar mudando essa mentalidade e atitude dos nossos jovens que estão nas comunidades hoje? Eu acredito que a melhor forma de conseguir quebrar esses paradigmas é dando o exemplo e mostrando este novo olhar. A gente, culturalmente, é treinado para no nosso subconsciente, na nossa mente, quando a gente pensar na favela, a gente se lembrar de coisas ruins. Basicamente porque nós percebemos que as nossas histórias de sucesso não foram contadas. As nossas histórias estão sendo contadas apenas pelo noticiário policial. E é por isso, inclusive, que a gente tem criado, o G10 nasce para criar soluções para os problemas que existem na favela e pensar em publicidade, pensar numa comunicação melhor, é fundamental, e a gente tem trabalhado muito nisso. A gente até criou a Mais Favela TV, criamos uma agência de comunicação que é a Bora Brasil, nós criamos a Cria Brasil, é um aglomerado de comunicação que produz vídeo, que produz comerciais, que produz influências digitais, que cria uma série de perspectivas e conta a nossa história a partir do sucesso, mas também ajuda as empresas a se comunicar melhor conosco, porque quando você olha para o grupo de moradores de favela, são 20 milhões de pessoas, nós consumimos 200 bilhões de reais.
Então, as empresas que não estão considerando uma população que consome 200 bilhões de reais está perdendo dinheiro e oportunidade. E à medida em que a gente se conecta com a marca, a gente consome mais. Porque quando você olha para os comerciais, quando você olha para a mídia em geral, para a publicidade, propaganda, até o cachorro é loiro. Então, óbvio que a gente vai olhar para aquele produto e falar, não é para a gente, ainda tendo o poder de consumir. Então, eu até digo assim, que quando eu era adolescente e entrei a primeira vez num shopping, eu tinha por volta de 16 anos. E eu era cercado por shoppings. Paraisópolis tem shopping Morumbi, Jardim Sul, Marketplace e tal. Mas eu era aquela criança magalinha que entrava no shopping e o segurança ia atrás. Porque não se acostumou com essa ideia de que a gente é um público consumidor também. Então, e quebrando, e ensinando, e mostrando pelo exemplo. Porque está muito enraizado. Então, quando a gente vem e cria Mais Favela TV, quando a gente cria, por exemplo, está aqui o Giva Pereira, que é CEO da Favela Brasil Express. Levanta aí, Giva. O Giva fundou uma startup que hoje emprega 250 pessoas e ele desbloqueia o CEP das favelas para o e-commerce brasileiro, porque o e-commerce era bloqueado. Eu comprava na internet, dizia que a promoção acabou, não entregava, tinha que buscar diretamente pagando condução, e a gente cria microcentros logísticos dentro da favela, garantindo que o morador possa comprar e receber diretamente na residência como todo mundo. Ele completou, em setembro, 1 bilhão de reais em mercadorias entregues, atuando apenas em 7 favelas. Imagina se fosse nas 14 mil favelas. Então, é uma solução altamente escalável, que precisa de engajamento, de oportunidades, porque a demanda efetivamente existe. Então, trabalhar com essas questões. Então, o G10 tem criado, assim, pelo exemplo, um aglomerado de oportunidades. É um ecossistema que a gente pensa assim, se você precisa de crédito, procure o G10 Bank. Precisa de entrega, Favela Brasil Express. Precisa contratar pessoas, procure o LinkedIn da favela. Precisa comer bem, Mãos de Maria e Agrofavela, que são fazendas urbanas dentro das favelas do Brasil. Precisa vestir, Costurando Sonhos. E aí mostrando, pelo exemplo, que a gente pode fazer coisas que diziam que antes eram impossíveis. Então, este ano, a gente foi, por exemplo, concorrer ao Festival de Cannes, na França. Fomos finalistas do festival, eu fui speaker no festival, e foi uma coisa muito especial. E este ano eu estou indicado para o Prêmio Caboré, de comunicação, pela inovação em tratar e se comunicar por esse tema. Também, há 2 semanas, nós tivemos uma delegação em Harvard, palestrando na Escola de Negócios, na Escola de Medicina, na Escola de Humanidades, contando sobre isso, e daqui a pouco, no dia 4 de novembro, a gente vai anunciar boas parcerias com Harvard, que é o dia da favela. Então, assim, é quebrando e criando esses laços. Porque, em geral, eu fui treinado desde sempre para ser contra alguém, para colocar a culpa em alguém, para poder eleger heróis, para estar de um lado ou de outro, para ser bando de alguém. E a gente decidiu que a gente pode ser livre, de que a gente, antes de qualquer coisa, precisamos ser heróis de nós mesmos. Ter essa mudança e essa riqueza dentro de nós. Então, à medida em que a gente vai descobrindo que a gente pode ser protagonista da nossa história, nós vamos destravando esse sentimento. Porque, no fundamental, o Brasil é um país muito rico. Não é verdade que o Brasil é um país pobre. O Brasil é muito rico em água, petróleo, minério, e essas riquezas precisam estar a serviço desse desenvolvimento e da população para que a gente possa se desenvolver. Mas nos fizeram acreditar que o Brasil é um país pobre e de que as favelas e as pessoas mais pobres deveriam viver do básico, da cesta básica, da renda básica, da casinha básica. Eu não quero casinha básica, eu quero o que é de melhor. Nós podemos ter essa oportunidade. E à medida em que a gente vai destravando essas oportunidades e criando novas soluções, sem ficar procurando culpados, sem ficar elegendo heróis para depois colocar culpa neles, eu sempre falo isso para os nossos líderes, de que a gente não pode eleger heróis. Em geral, o herói é o presidente, o governador, mas às vezes o herói é o CEO da empresa, é o pai e a mãe. E, em geral, a gente fica colocando culpa nesses heróis. Então, lá nós temos estabelecido um ecossistema de liderança que nós chamamos de presidentes de rua. E esse presidente de rua são moradores, líderes que cuidam cada um de 50 famílias. A gente hoje, provavelmente, é a maior rede de moradores voluntários no Brasil. São 4.002 presidentes de ruas, em 16 estados, atuando no Brasil inteiro, trabalhando essa questão de que, seguinte, é possível transformar a sua vida sem que você fique dependente ou refém de qualquer tipo de força política, econômica, violência ou qualquer coisa assim.
É muito acalentador poder ouvir todas essas iniciativas, Gilson, e saber do trabalho fantástico que o G10 vem realizando. E nesse sentido, você trouxe um ponto aqui, né, por exemplo, pegando pelo o exemplo trazido aqui, a questão da logística, por exemplo. No final do ano passado, você deu uma entrevista, né, na qual declarou que é preciso acabar com o embargo econômico às favelas. Alguns desses pontos acabaram sendo colocados aqui já por ti nesse momento, mas gostaria de te perguntar, o que você entende que são hoje as principais barreiras, tanto elas formais quanto as informais, para a existência desse cenário? Sim, acho que todos devem concordar de que uma população que consome 200 bilhões de reais e os aplicativos de carro não vão, o e-commerce não entrega. A gente tem uma série de dificuldades para regularizar as empresas, para abrir empresa, para formalizar, em que várias empresas não vendem para a gente, sofre uma espécie de embargo econômico. Porque imagine se essa força acumulada, né, porque é uma carência acumulada que vira esses bilhões todos. Imagine se ela estivesse sendo pensada e colocada a serviço do desenvolvimento do Brasil. Nós seríamos parte da solução e não parte do problema como tem sido colocado. Então, nós temos olhado para esses desafios que nós temos e, ao invés de olhar de uma maneira pelo aquilo que falta, nós temos olhado pelo aquilo que nós temos, porque aquilo que falta nos coloca numa condição ruim. As favelas no Brasil, elas continuam crescendo de maneira desordenada e a gente vive uma situação de um novo normal que é agravado devido a uma série de dificuldades e a fome, num Brasil que é rico e que o Brasil que é agro. Então, nós precisamos olhar para oportunidades de geração de trabalho e renda e nós percebemos que a melhor forma de ajudar a combater essa situação e resolver o embargo é criando soluções para os nossos problemas e para acabar com a pobreza, para acabar com a violência doméstica, para criar oportunidades para que os nossos jovens possam sonhar em um dia em estar em Harvard. A solução é dinheiro no bolso. Violência doméstica, dinheiro no bolso. Então, a gente está olhando para o conjunto de ações e mostrando para o mercado de que a gente é cliente e que a gente consome. Quando a Favela Brasil Express começou a operação, diziam logo assim, com quem que vocês vão negociar? Porque no imaginário da pessoa, quando ela enxerga para a favela, ela enxerga o traficante e a violência. Por vezes, ela não enxerga nem gente. E nós falamos assim, a gente não precisa negociar com ninguém. E talvez a Favela Brasil Express, ela não precise negociar com 1.000 favelas, porque tem 14 mil. Talvez ela não precise negociar, certo? Então, nossa determinação, sim. Onde a gente tiver que negociar, onde tiver que fazer acordos que nos colocam numa condição de refém, a gente não avança. Mas é possível que grande parte das favelas a gente entenda que isso é uma necessidade. E o que a gente ouvia sempre? De que não dava para fazer. Não dá para fazer porque no imaginário não dava. Então, o que a gente faz? Começa fazendo. Começa indo. Da mesma forma, o banco. Nós criamos o G10 Bank, é uma fintech, e o G10 Bank, ele é uma espécie de PagBank da favela. Né? Lá nos Estados Unidos, eu falei que era o Bank of the America da favela. Né? Chique. Eu estava falando que era o BNDES da favela, gente. Mas, infelizmente, não é. A gente, no ano passado, ganhamos uma concorrência bem grandona do BNDES. E até hoje, a gente não conseguiu receber esse recurso. A gente desenvolveu um novo score de crédito junto ao Banco Central, dentro de uma concorrência que nós ganhamos lá no Banco Central, que estabelece outros critérios para além do SPC Serasa, para poder oferecer crédito, mas essa estrutura ainda não chegou e é desafiador, então não podemos nos qualificar como BNDES da favela porque não está funcionando e não chega para quem mais precisa. Mas é uma solução que oferece crédito para o empreendedor. E quando você olha para a favela, você vê que 40% querem empreender e falta acesso à formação e a crédito. E quando você vai ver por que não dão crédito, é porque a pessoa não consegue comprovar a residência, não consegue tirar o alvará porque o terreno é irregular, não consegue abrir empresa. Ou seja, a gente está predestinado a dar errado, predestinado a não ter acesso ao serviço, predestinado a não receber as nossas encomendas, predestinado a não ter endereço. Não. Então, podemos criar soluções e oportunidades. À medida em que fazemos isso pelo exemplo, nós vamos mostrando para os governos e para a sociedade que é possível. Porque, afinal, Paraisópolis, onde eu vivo, tem 102 anos. 102 anos. E em 102 anos, na maior cidade do Brasil, a mais rica, no bairro que foi do bairro mais rico, a poucos metros do Palácio do Governo, se efetivamente os governos, seja ele quem passou, quisesse transformar as favelas num bairro, já não tinham feito?
Então, nós percebemos que nós podemos transformar essa favela, essa realidade, aprendendo a amar essa favela, a gostar, porque a gente também costuma dizer que mora no bairro rico do lado. Então, quando você olha para Rocinha, mora em São Conrado. Quando você vai para Heliópolis, mora no Ipiranga ou Cambuci. E não, nós decidimos assumir a favela como ela é, com seus desafios, com suas oportunidades, e à medida em que a gente ama a nossa rua, ama a nossa casa, a gente transforma. Você só vai transformar a sua empresa, o seu bairro, o seu condomínio, se você amá-lo. Se você não amar, você não tem condição. Então, a gente aprendeu a amar, mas não nos definindo pelo aquilo que falta, mas pelo aquilo que nós temos, e temos muita coisa. Através, então, desse amor, dessa questão do levar por exemplo, Gilson, você trouxe aqui essas questões vinculadas muito à importância de ter o dinheiro no bolso e saber utilizá-lo de modo a estar levando a vida a ser impulsionada a patamares cada vez mais elevados, a não cair no conformismo, a conseguir batalhar por aquilo que é necessário. E dentro desse ecossistema todo, você ressaltou aqui o papel do G10 Bank. E fazendo um tema aqui direto com a nossa questão temática do fórum desse ano, eu te pergunto, como que você entende a importância desse movimento para a garantia de dignidade rumo à geração de riqueza para quem justamente mais precisa? Eu acredito ser fundamental a gente poder estimular essa geração de riqueza, criando soluções para os problemas que existem na favela, mas levando formação e levando crédito. 40% sonham em empreender, como eu falei, e falta oportunidades. Você tem os grandes negócios hoje que estão circulando dentro do G10, eles tiveram o crédito negado pelos bancões. O Giva, quando precisou de crédito, o bancão não deu crédito para ele porque ele tinha 21 anos quando começou. Agora está um pouquinho mais velho, 23. E é óbvio que um bancão, seguindo essas padrão, ele não vai oferecer crédito para um moleque de 21 anos dentro de uma favela. Quando a Sueli e a Nilde Costurando Sonhos, uma paraense e uma maranhense, se juntaram para produzir moda na favela, parecia loucura, porque as pessoas estão acostumadas a comprar aquele artesanatinho por piedade. O paninho de prato, né? Eu vou comprar para ajudar. E a gente falou assim, não, nós temos que fazer moda, produzir uniformes, produzir produtos que efetivamente vendam e transformam a vida das pessoas, porque a gente não quer caridade, não quero depender da cesta básica, eu quero depender do trabalho, mas é necessário que as pessoas também enxerguem a gente como empresa e a gente olhe para outro mercado e para quem está olhando para a gente com piedade como um cliente para produtos efetivos. E aí a Costurando Sonhos também teve o crédito negado, mas hoje elas são uma empresa de sucesso que emprega 22 pessoas, 122 pessoas, que já formou 1.100 mulheres, desfilaram no São Paulo Fashion Week, lançaram a coleção em Milão, foram para a ONU falar sobre economia circular, ou seja, elas estão mostrando que é possível fazer isso. E aí, qual é o nosso papel aqui? É mostrar essas oportunidades, mas também convocá-los para comprar. Então, por exemplo, a gente convocou o Santander, por exemplo, para a gente fazer aquelas camisas polos vermelhas. Somos nós que fazemos aquela camisa. Nós também fazemos aqueles aventais do pessoal da Swift. Fazemos produtos para Azul, para Americanas, para Latam. Então, se você tiver uma empresa e produz uniforme, contrate as mulheres lá do Costurando Sonhos. Se precisa fazer uma entrega, contrate o Favelas Express. Se você tem um RH, conecte com o LinkedIn da favela. É o que vocês já estão fazendo e que não estão olhando para esse mercado, para essa população. E se conecte, que a gente vai poder mostrar um bom resultado, vai poder ajudar a favela a se transformar e vai poder ter dinheiro para que, efetivamente, a gente possa ter as nossas escolhas, para que a gente não tenha que ficar dependendo de um lado ou de outro. Nesse processo todo, Gilson, uma palavra que você citou várias vezes aqui é a questão da formação. E quando a gente vai falar sobre a formação, é algo que está intrinsecamente ligado com questões educacionais, que nós muito bem sabemos e que vai ser bem mais explorado ainda em próximo painel aqui no evento, a gente encontra uma dupla diversidade. Primeira diversidade é aquela relativa às dificuldades estruturais históricas que o nosso Brasil tem. E a segunda delas é a questão da adaptação ao século XXI, a esse mundo em constante transformação. Nesse sentido, quais são iniciativas que você considera vitais para a gente proporcionar essa formação ali, para garantir que todo mundo na favela, e principalmente aqueles que já estão mais jovens, que estão perto de entrar no mercado de trabalho, consigam estar lidando com esses desafios? Eu acredito que a melhor solução é uma educação de qualidade, né? Nós precisamos fazer com que as nossas escolas tenham bons professores, que a gente consiga criar um processo de educação para a vida, porque a população tinha várias fases antigamente, né? Então, as minhas tias se formaram na 5ª série.
Aí depois tinha uma outra turma que se formou na 8ª série. Aí agora está acontecendo que tem um pessoal que formou no 3º ano, né? Só se formou, formei. Que série? 8ª série. É muito comum vocês ouvirem isso e geralmente se forma na faculdade, né? Então, porque não se olhava para a faculdade como efetivamente uma coisa que fosse possível realizar. Hoje a gente percebe que existe um movimento em que você está conseguindo chegar um pouco mais longe e as famílias que antes tinham pessoas, o pai e a mãe analfabeto, o filho está começando a conseguir estudar. Mas se a gente não conseguir melhorar as nossas escolas, fica muito desafiador. Nós, do G10, e através principalmente das relações de Paraisópolis, a gente tem investido muito nas parcerias ligadas à educação. A gente tem, por exemplo, uma parceria com a Visconde de Porto Seguro. A Visconde de Porto Seguro tem 1.500 alunos bolsistas de comunidade. Nós temos a unidade do Aleph Pérez, eu sei que o Alexandre vai estar aqui hoje também, que funciona dentro de Paraisópolis, é a comunidade, a escola judaica funciona conosco, a Crescer Sempre, a escola americana. Então, são diversas parcerias das escolas que estão no entorno, que nós temos por volta de 5.000 alunos nessas escolas de elite, que está ajudando a subir o voucher, né? Então, vai melhorar aqui um pouco essa estrutura e essa condição, mas nós precisamos criar e fazer com que as nossas escolas possam ser melhores. Tem escolas que você vai e parece uma cadeia. Experimente visitar uma escola e as dificuldades que essas escolas estão passando. Então, não está fácil, é necessário melhorar a estrutura, melhorar as condições todas. Nós tivemos uma experiência durante a pandemia que nós transformamos 2 escolas em espaços de isolamento para o Covid, foi em parceria com todos para a educação. Essas escolas, neste período que estava fechada, elas foram reformadas, foram melhoradas, criaram condições. Então, perdemos esse time de melhorar essas escolas, de fazer alguma coisa pelas nossas crianças. O que a gente percebe é que piorou o ensino, piorou as condições de escola, porque elas ficaram fechadas e abandonadas. Então, a gente voltou alguns anos atrás, mas é necessário que a gente invista em educação, senão a gente fica cada vez mais olhando para aquilo e falar, não tem saída. Nosso papel é mostrar uma saída, ainda que seja pouquinha, pequena, porque o que diz é que não dá. Não dá, não dá. E quando fala para a gente não dá, aí a gente fica com mais vontade de ir lá e fazer. Um dos pontos que tu trouxe aqui, Gilson, foi a questão de infraestrutura escolar. E nesse caso eu faço uma ponte com a pergunta do Luiz Guilherme Prioli, que é: um problema recorrente na favela é o acesso à infraestrutura. Quais as iniciativas e caminhos para resolver esse débito estrutural? Eu acredito que o principal desafio é realmente investimento público, né? No fundamental, a gente não sonhou em morar na favela. E tem alguns papéis que a gente não consegue fazer. Isso é necessário que o Estado faça, né? Asfaltamento de rua, criação de escolas, melhorias e tal, né? O nosso desafio tem sido sempre buscar criar perspectivas e a mudança de olhar. Porque a gente fica sendo visto como marginal e violento, quando, na verdade, somos marginalizados e violentados pela falta do serviço que não chega. Então, está invertido, aí tem algum problema que nós temos que fazer. Mas, como a gente gosta muito de fazer provocações com relação a tudo e criar soluções, a gente tem provocado lá em Paraisópolis, criando uma espécie de viela modelo, porque quando você vai para a Europa, eu tive a oportunidade de ir para 17 países, né? E você chega na França, chega em Portugal, chega em Zurique, você vê aquelas cidades velhas, né? Que no fundamental são um monte de favelinha ali, não é, gente? Olha aqui para nós, né? Só que é chique, tem rooftop, tem umas mesas na calçada, tem uns serviços lá, e fica bonito e todo mundo vai passear. Ou então todo mundo resolve ver as grandes experiências que acontecem em Medellín. E é verdade, realmente tem boas experiências lá, e eu fui também para olhar, só que eu acho que nós temos a oportunidade de construir essas experiências e que já tem algo muito grande acontecendo no Brasil. Então, nesse momento, nós estamos transformando uma área, nós estamos revitalizando 1.884 casas e criando uma viela com piso drenante, vai ter um rooftop, 2 paredes verdes, vai ter uma feijoadona para ficar bastante chique, né? E aí a gente até brincando que quando as pessoas forem lá nos visitar, em vez de a gente falar que mora no Morumbi, quando perguntar onde vocês moram, a gente vai falar, moro em Paris, Parisópolis, né? Então, são provocações que a gente vai fazendo, como aquela provocação de que 99% da população que vive no Morumbi são honestos e trabalhadores como os de Paraisópolis, né? Então, você ouvir um pouquinho do que se falam sobre nós, para que a gente possa refletir se é mesmo, se é assim, se funciona, se não funciona. E à medida em que a gente provoca, sem apontar, sem brigar, sem partidarizar, a gente vai construindo unidades e consenso para poder fazer alguma coisa.
é muito importante que a gente consiga trazer novos parceiros, pessoas efetivamente aliadas e dispostas a ouvir. Porque, em geral, todo mundo tem a sua formação, tem sua cabeça, então já tem uma boa ideia para levar para a favela. E as pessoas não estão acostumadas a ouvir a gente falar, a ter opinião. Então, tem sempre uma solução que é externa. Isso não funciona. Eu, assim, tiro até dificuldade, que eu acho que eu estou virando psicólogo de mentor. Porque todo mundo quer vir lá para mentorar, e aí, na verdade, não quer. A pessoa quer conversar, desabafar, fala, gente, a gente não tem tempo para isso, não. Nós temos um programa lá chamado Combate à Modelagem. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que modela, não entrega nada. A gente tem pressa para fazer, temos pressa para poder organizar. Não precisamos inventar a roda. Nós precisamos criar soluções efetivas ou oferecer essas soluções para que as empresas também possam estar conosco e fazer parte dessa solução. Então, por isso a gente tem feito uma série de iniciativas, fomos tocar o sino da Bolsa em Nova York, eu queria muito, não vai dar para passar o vídeo, né? O primeiro vídeo, fomos pro Festival de Cannes, fomos fazendo coisas assim que não diziam que não dá para fazer, e à medida em que a gente faz, provoca, vai destravando a nossa mente, porque na favela também tem esse olhar, então a gente é preciso mudar pelo exemplo, e a mente da sociedade no contexto de que a gente precisa dar perspectiva de transformação para além daquela da caridade, para além daquela da fome, da violência e da marginalidade. Parem de usar as nossas imagens como pobrinhos, como violentos, negrinhos, naquela coisa assim, aquela foto violenta, aquela foto feia, que até para pedir doações bota aquela cara de menino sofrido com um prato vazio. Eu quero um menino com prato cheio, sorrindo e dizendo ajude a combater a fome. Eu quero ver mais gente na TV, eu quero apontar as nossas histórias de sucesso. Se a gente não fizer isso, a nossa parte, individualmente, fica mais difícil. Então, é possível transformar essa realidade e a gente está fazendo na prática do modo que a gente consegue fazer. Não, Gilson, isso é algo simplesmente fantástico que transparece a emoção e a importância em cada fala que tu traz aqui pra gente. E nesse caso, como o nosso tempo já esgotou, trago apenas uma última provocação, que no caso é: o que podemos esperar de novidades do G10 Favelas a curto, médio e longo prazo? O que podemos esperar é que nós vamos ter assim, um final de ano muito especial, né? Só falta 2 meses para acabar o ano, mas nós vamos crescer 5 anos ainda nesses 2 meses. Parece algo extraordinário e é realmente. A gente está com uma parceria muito interessante com a B3, a Bolsa do Brasil, que daqui a pouco vai ser anunciado, que é muito especial. Nós estamos promovendo agora, dia 4 de novembro, o Dia da Favela, fazendo um grande encontro no dia 3 e no dia 4, que é o Slam Summit. Então, as favelas do Brasil inteiro vêm para discutir prosperidade e combate à pobreza. Nós vamos fazer 2 importantes parcerias com Harvard para desenvolver negócios, mas também para colocar pessoas de favela em Harvard. Então, tem muita coisa, além da nossa campanha de Natal, nossa Vila de Natal. Eu sou baiano, né? Então, nós vamos fazer, se tudo der certo e caminhar, a maior árvore de Natal vai ser lá em Paraisópolis. Então, nós estamos trabalhando nisso para trazer pessoas, para conhecer essa realidade e transformar. Por fim, o que nós estamos dizendo é que nós queremos fazer parte da solução. Não acredite no novo Brasil que vive um novo normal, em que de um lado da rua tudo pode e do outro lado nada pode. Num Brasil em que a gente tem que viver e falar que existe um embargo velado, porque o acesso não chega. Não só o acesso das empresas, mas as ambulâncias também não vão, os serviços também não vão, e a gente fica ali predestinado a dar errado. Nós vamos dizer não a isso, trabalhando, mostrando pelo exemplo e transformando a nossa própria realidade, sendo o nosso herói. O nosso presidente de rua, o nosso prefeito de rua, os nossos protetores de rua, cuidando uns dos outros e fazendo a favela prosperar. E que assim seja. Gilson, novamente, muito obrigado pela sua participação. E, pessoal, por favor, mais uma salva de palmas aqui.